Pessoal, boa tarde. Já temos alguém aí. Estamos aqui no Startupi. Eu, Diego Remos, que sou o editor do Startupi, e o Marcelo Pimenta, que é o curador da área de empreendedorismo da Campus Party. Também o Irã Murba, que está aqui ao nosso lado, aparece ali, que é integrante da equipe também lá de empreendedorismo e é responsável por algumas das atividades. Eu acho que ele vai falar um pouquinho também. A gente já está online aqui. Diga oi. O Vitor Andrade, que é da equipe do Startup Brasil. Olá, pessoal, Victor? Tudo bem? Boa tarde. Olá, Diego, Marcelo. Tudo bem com vocês? Obrigado por vir aqui com a gente, nesse lugar gostoso que é a internet. O vídeo está já disponível, liberado, e a nossa equipe já está colocando lá na página, e aí vai viajar de novo pela internet. Quem não estiver assistindo agora vai poder assistir depois, porque fica gravado. Quem estiver assistindo com a gente agora ao vivo vai poder fazer as perguntas. E eu vou convidar o Marcelo Pimenta para fazer uma introdução novamente, porque é importante para situar em que ponto tá os preparativos, né? Se quiser falar um pouco de tudo que vai rolar de novo, deixa eu trocar a câmera aqui para a gente novamente. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para o nosso segundo Hangout. Só por favor ali para mim. Estamos aqui para falar hoje principalmente sobre a frente de investidores. Comigo está aqui o Irã, que está responsável pela frente de investidores, para estar falando sobre esse tema, mas para a gente falar também das outras ações de empreendedorismo. Tem várias pessoas falando com as dúvidas sobre Startup Makers, né? A gente está com um processo de seleção agora daquelas startups que vão poder expor na feira, na nova área. A gente vai falar também sobre a frente de inclusão digital, que a gente tem as salas de aula também já definidas, que é uma área nova aí na Campus Party. E vamos estar falando também de outras atividades que a gente está programando aí para Campus Empreendedorismo desse ano. Então esse é o nosso objetivo dessa conversa. A gente está contando aí com a participação do Vitor, que a gente convidou para estar com a gente, já que o Startup Brasil também está apoiando aí todas as iniciativas da Campus Empreendedorismo. E a gente vai ter também a participação da Maria Rita, da Anjos do Brasil, que é uma forte parceira na frente de investidores. A Maria Rita agora também vai poder estar falando com a gente em breve. Quer dar aí boa tarde aí os nossos espectadores, Maria Rita. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como estão todos? Irã, Marcelo, todos que estão assistindo, um prazer falar com vocês. Boa tarde, bom participar. Legal, eu vou de investidores, para daí a gente passar a bola para a Maria Rita contar como é que a Anjos do Brasil está mobilizando aí os seus associados e todo o ecossistema em cima disso. Irã. Boa tarde a todos. Então, esse ano, pela primeira vez no Brasil, a Campus Party ela vai fazer um evento, uma parte do evento, focada para os investidores. Isso foi realizado na última Campus Party do México, foi um sucesso lá, com diversos empreendedores, investidores de diversos países, e agora foi decidido, então, fazer esse evento no Brasil, da mesma forma, e, consequentemente, ele vai acabar sendo até maior aqui. Então, a ideia é que seja o maior evento de reunião de startups e investidores do mundo. Dentro da questão dos investidores, a gente vai ter 4 situações onde esses investidores vão ficar. Inicialmente, seria a questão do Investor Day. O primeiro dia do evento, dia 28, na verdade, o primeiro dia de verdade do evento, a gente vai realizar um evento para chamar Investor Day. O que seria esse evento? Seriam os investidores que vão estar reunidos no palco, com outros players desse mesmo ecossistema, que seriam agências, o BNDES, associações,
tudo para discutir qual é a realidade dos investidores, do investimento em startups, em pequenas empresas no Brasil, e quais são as perspectivas que esse mercado tem para 2014. O que poderia ser feito, o que pode melhorar, o que se pode discutir ainda. Após isso, nós vamos ter dois outros eventos, que daí vão ser diretamente com as startups das Startup Makers. O que seria? A gente vai ter o pitch. O pitch é um evento que as Startup Makers, quando elas fazem as inscrições para campus, elas podem selecionar se elas querem ou não fazer o pitch. Todas essas startups que quiserem fazer um pitch e forem selecionadas, elas vão ter uma oportunidade de ter até 5 minutos dentro do palco de poder fazer esse pitch. E esse pitch vai ser divulgado para todos os investidores do evento. Então, assim, os investidores vão poder olhar todas as startups que vão fazer esses pitches, todos os makers também, e vão escolher qual desses eles querem participar do pitch, qual eles querem ver. Na continuação dessas, vamos dizer assim, como uma complementação do pitch, elas vão ter meetings one-to-one. O que seria isso? Vamos dizer que o investidor ele viu uma startup, ele até pode ter visto o pitch dela ou não, e ele acha que essa startup ele pode gerar alguma coisa para o seu negócio, pode ter um investimento um pouco maior, ele quer conhecer melhor esses empresários. Então eles vão ter oportunidades também de se encontrar pessoalmente, um a um, de conversar e poder trocar ideias e entender o que essas startups estão fazendo e saber onde eles podem ajudar. Então eu falo o quê? Seria o que? O pitch seria uma coisa mais ampla para todos os investidores e no final a gente colocaria todos os investidores, ele quiser, ele pode conversar com a startup. Então ele gostou de uma startup, ele gostou de uma ideia, então ele vai sentar lá, nós vamos ter um ambiente propício para isso. E finalmente, a última parte dos investidores, alguns deles a gente vai escolher, dependendo, cada um dentro da sua especialidade, para ser também participar da banca da maratona de startups, da maratona de negócios. A gente já viu, seriam 4 bancas, seriam 4 maratonas, e seriam 4 bancas. Então, esses investidores, eles podem fazer parte dessa banca, eles vão avaliar as apresentações, eles vão avaliar os pitches, e vão ajudar a escolher quem seriam os vencedores dessa maratona. Então, como deu para perceber, na verdade tem até um quinto item, que na sexta-feira da Campus Party, todo o palco Hipátia, que é dentro da campus, aí, não é já na área open, é dentro da parte dos campuseiros, ele vai estar voltada para o investimento e financiamento. Então, todo o tema que vai ser discutido desses dias vai ser relacionado ao financiamento e aos investimentos. Então, nesse momento, os investidores que forem participar desse evento, eles vão poder discutir esse assunto com toda a campus. Independente se tem uma startup, se não tem, se é assim, todos os 8.000 campuseiros vão possibilitar assistir a um dia de painéis sobre investimentos e financiamento. Então, a gente acredita que tem muita coisa interessante para os investidores, o leque de opções é bem grande, por isso a gente acredita que vale a pena vocês estarem aqui com a gente na Campus Party de 2014. Legal, vamos passar a palavra para a Maria Rita. Ela, como é que a Ana que o Brasil está vendo tudo e como que está participando, ajudando na mobilização. Bom, a gente está muito satisfeito, né, de ver esse movimento novo na Campus Party. A gente tem acompanhado as últimas campus aqui de São Paulo e lá de Recife, e tem percebido uma evolução enorme nessa, um espaço muito maior de interação entre os investidores e os empreendedores, né. E uma das coisas que eu acho que é bastante legal os empreendedores que estão assistindo a gente ouvirem, é que os investidores realmente querem bons projetos, estão buscando projetos diferentes, né. Ninguém mais aguenta ver os mesmos projetos iguais, os mesmos apps, as mesmas plataformas, as mesmas propostas. Então, eu acho que a Campus ela acaba sendo um espaço muito propício para ter ideias novas, para ter ideias diferentes, para ter projetos que trazem realmente um valor novo, que resolvem um problema real, né? Então, eu acho que os investidores da nossa rede ficaram muito animados todos, a gente está querendo levar muita gente para lá, mas o que a gente espera também é que os empreendedores apresentem boas propostas, tá?
Porque se o investidor for lá no primeiro dia e não vê um monte de projetos bacanas, dificilmente ele vai voltar lá no segundo dia. Então, vai ter muito investidor na Campus Party, da Anjos do Brasil, investidores de fundo de investimento, que eu sei que o pessoal já está conversando com eles também, já acabou de colocar a BVCAP no circuito. Existe uma série de parceiros muito relevantes, então vai ter muito investidor lá pronto para ouvir os seus projetos. Mas tem que ser projetos que, primeira coisa, tem um empreendedor que está disposto a realizar e a pagar o preço para fazer o seu projeto decolar. Empreender não é fácil, quem acha que é só ter uma boa ideia, pode parar por aqui mesmo e vai ter que buscar realizar alguma coisa legal. E dá tempo ainda. Se você tem uma ideia bacana, tem uma proposta interessante, mas não realizou nada até agora, a gente está falando, ó, dezembro, tem Natal, mas a gente não precisa parar, dá para continuar direto. Está falando da Campus em fevereiro, quer dizer, dá para a gente poder fazer, dá para realizar muita coisa até lá. Além disso, vocês têm que pensar que vocês têm que ter um mercado amplo. Não adianta vir com um projeto bacana para resolver uma coisa muito pontual, muito de nicho. Não, o investidor vai procurar na Campus projetos que tenham um mercado amplo, no mínimo para o Brasil inteiro. Se você for além e já trouxer uma proposta que tem facilidade para ir para o mercado internacional, melhor ainda. Né? E apresente o seu problema real, prepare o seu pitch, porque investidor para ouvir vai ter um monte. Bacana, Maria Rita. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Diego. Eu acho que para você e até para o Vitor um pouco, aproveitando que o Startup Brasil essa semana a lista de selecionados. Vitor, você acredita que quando a Maria Rita fala em bons projetos e boas propostas, tem critérios parecidos com o que o Startup Brasil viveu? O Vitor está com o microfone no mudo. Você pode repetir a última frase? Diego? Agora Pode começar de novo, Vitor. Só o finalzinho da frase. Era para ver que para o Startup Brasil também tem essa questão de se preocupar com uma boa proposta, um bom projeto. E para a pessoa que está ouvindo em casa e que nunca fez muita proposta para o investidor, para ser selecionado, o que é esperado? Como é que essa pessoa consegue mostrar que a proposta dela é boa? Proposta boa é proposta bem escrita ou independe de como é que está escrito? E de que se trata? O que é uma proposta boa? O bem escrito não independe, assim, é importante estar bem escrito, está claro, né, o que o empreendedor está propondo, acho que isso está muito claro, mas mais do que isso, a gente tem que evidenciar a evolução do projeto. A gente vê muito empreendedor com ideias muito boas, mas quando você vai para a execução e mostrar essa execução, o empreendedor não consegue mostrar muito bem. Então, um ponto que a Maria Rita falou de ter mercado, ter modelo de negócio que faz sentido, é você também ter um projeto que está andando. Você, como empreendedor, mostrar que consegue executar aquele projeto, já avançou até determinado estágio, e vai buscar os próximos passos. Então, assim, evidenciar o estágio do projeto, seja no pitch, no documento escrito, é importante. Você conseguiu atingir. Outro ponto que eu acho que a Maria Rita falou bem é que você tem que conhecer muito do mercado que você quer entrar. Você tem que saber muito desse mercado. O investidor anjo, a aceleradora, ou quem pode apoiar o projeto, ele vai ajudar também, mas é importante que o empreendedor domine aquele mercado que ele está atuando. Ele sabe como funciona, como compra, aquele mercado. Então, falando um pouco do Startup Brasil, a gente terminou recentemente a seleção, né, da segunda rodada e a gente já sentiu uma evolução na forma como os empreendedores estão escrevendo seus projetos. A gente acha que isso é um exercício que ele tem que executar ao longo do tempo, mas a gente já percebe o empreendedor conseguindo colocar melhor aquela ideia, expor melhor a ideia dele num papel e num pitch também. Isso eu acho que vem um pouco do amadurecimento, das oportunidades que tem para o empreendedor hoje exercitar
essa comunicação. Eu acho que a Campus Party vai ser um espaço também para empreendedores que já estão funcionando, mas também para aqueles empreendedores que querem começar, poderem se espelhar, ouvir especialistas, ouvir outros empreendedores e aprender com isso também. Entendi, Vitor. Maria Rita, você acredita que teve empreendedores, startups, projetos já que tiveram uma negativa, que os investidores não quiseram investir, apoiar, porque não compreenderam bem, porque foi mal apresentado? Tipo, não era culpa do negócio em si, do produto, mas sim da apresentação? Isso acontece? Com certeza, Diego, assim, acontece muito, porque o empreendedor, ele precisa ser apaixonado pelo negócio para ter alguma chance, para ter coragem de fazer acontecer. Mas às vezes ele fica tão apaixonado que ele acha que tudo é óbvio, que todo mundo já sabe qual é o projeto, qual é a proposta de valor, qual é a solução que ele apresenta, qual é o mercado, e não apresenta isso de uma maneira explícita, de uma maneira que outra pessoa consiga compreender muito bem, né? Então, uma sugestão que eu quero dar para os empreendedores que vão preparar um pitch, principalmente para aqueles que não fizeram pitch ainda, é primeiro dar uma olhada no site da Anjos do Brasil. Existe um material lá de acesso livre, gratuito, sobre pitch. Depois treina no espelho em casa e pega alguém da tua família que não conhece muito bem teu projeto, que não sabe muito bem o que é, e conta para essa pessoa, faz teu pitch para essa pessoa. E depois ouve o feedback para ver se essa pessoa entendeu o que você queria falar. Porque se o investidor não entender o que você quer falar, ele não vai adivinhar, e não vai ficar ali também 10 minutos te perguntando, mas e isso e aquilo? Você tem uma oportunidade, e a Campus Party vai ser uma oportunidade muito especial, de você encontrar com uma série de empreendedores que tem que estar preparado para naquele primeiro minuto você já despertar a atenção do investidor, fazer com que ele queira ir sentar com você naquela sala que o Irã estava falando, que vai ter separada para o one-to-one, para sentar e discutir com você mais esse projeto. Mas se você não conseguir passar a sua ideia de maneira clara, de maneira efetiva, não vai dar. E isso a gente não faz no improviso. A maioria de nós não é um comunicador, não sabe fazer isso de cara, então tem que treinar, tem que se preparar antes para não perder essa oportunidade. Lembrando, anjosdobrasil.net, correto? Perfeito. Está vendo como você é um melhor comunicador do que eu? Não, imagina. Isso me fez também pensar numa coisa, você falou de quem ainda não fez pitch. Acho que é importante lembrar que nada substitui a primeira vez, né? Mesmo se você está inseguro, não tem certeza como é que é, não precisa ter certeza. Passe por isso, porque acho que até a Maria Rita pode comentar, se quiser, ou o Vitor também. A gente sabe aí, o Startup acompanha empreendedores brasileiros há 5 anos. E muitas vezes a gente ouviu desse pessoal no Brasil, e também o pessoal em outros países fala que para conseguir um sim de um investidor, para conseguir um investimento, muito raramente vai ser no primeiro pedido que você fizer. Então, quanto mais você ir treinando esse pedido, né, essa apresentação, esse processo de propor algo para o mercado, né, é natural receber um não, mas você tem que ficar em busca. É isso mesmo, Vitor, Maria Rita, quem é que quer comentar mais alguma coisa? Maria Rita, pode falar. Deixa eu aproveitar, eu quero pedir para o pessoal que está assistindo, temos já algumas dezenas de pessoas aí, se puderem escrever aqui no lado, na lateral aqui, se você é empreendedor, se já tem algum negócio que já está no ar, está funcionando, se está curioso, se está iniciando. Se tem dúvidas também, né, Diego? E, obviamente, claro, se você tem dúvidas também, já vai perguntando. A Maria Rita vai poder ficar com a gente até as 15h15. Portanto, já vão perguntando se tiver alguma coisa mais diretamente relacionada a investidores anjos, por exemplo, a participação deles no evento. Mas também o Marcelo Pimenta e o Irã vão permanecer aqui comigo no Startup, e o Vitor também aí está com a gente remoto, também vai permanecer, né, Vitor? Sim, sim. Então, perguntas, coloquem aí, pessoal. Agora...
Não, é bem isso que você falou mesmo, né? Eu acho que assim, a gente percebe a evolução dos empreendedores fazendo pitch. A gente tem que dar a cara pela testa. Se a gente quer investimento, existe aí uma história que diz, umas estatísticas que contam, que você vai apresentar o seu projeto para pelo menos 50 investidores antes de conseguir investimento. Ou seja, é uma maratona, né? Não adianta se preparar para correr 100 metros. E eu acho que até aqui vale comentar, eu ouço de alguns empreendedores que não acreditam que existe investimento, que investimento anjo não sai, que investimento de seed não sai. E eu queria dizer muito claramente que isso não é verdade. A gente sabe de uma série de investimentos que estão saindo, que estão acontecendo, e o Startup é uma fonte excelente de informação para isso. Por que muitas vezes o empreendedor tem essa informação, tem essa impressão? Porque ele quer correr 100 metros, ele quer fazer um pitch e sair com investimento. Isso não vai acontecer, né? Você tem que estar preparado, sim, até porque quando você fala em investimento em capital de risco, seja anjo ou seja investimento por fundos, você está falando de várias coisas, né? Primeira coisa é relacionamento e é sintonia entre o investidor e o empreendedor. Isso faz muita diferença, né? Você vai ter um tempo aí, uns 3 meses, para conhecer bem, para ver se os seus valores, se a tua forma de trabalhar funciona com esse investidor ou não. Isso vale para anjo, vale para fundo de investimento também. Fora isso, você tem a tese de investimento do fundo, ou você tem os setores que o investidor anjo se interessa por investir. Então você vai ter que fazer isso e se preparar para correr essa maratona sim, se preparar bem, porque capital existe, investimento vem sendo feito no Brasil de maneira crescente. Acho que todo mundo que está participando desse bate-papo conhece vários casos. Alguns a gente pode divulgar oficialmente, outros não, porque às vezes o empreendedor acha que não, o investidor acha que não, mas tem muita coisa acontecendo. Mas o empreendedor tem que estar preparado. Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele é muito criativo, ele tem uma capacidade de visualização fantástica. Mas justamente por isso, às vezes, a gente acaba achando que isso basta, né? E não faz todo o trabalho, não se prepara o suficiente para conseguir. Eu acho que se a gente der esse passinho a mais, a gente vai ter negócios cada vez maiores, cada vez melhores, de alto potencial acontecendo no Brasil. E é isso que nós todos queremos. Assim, complementando um pouco... Uma pergunta aí também para os dois, tanto para o Vitor quanto para a Maria Rita, é o seguinte: eu tenho afirmado que nunca foi tão fácil empreender no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu digo que nunca foi tão difícil ter uma empresa boa e lucrativa e saudável. Vocês acham que isso é verdade? Que vocês concordam com essa afirmação? Assim, Quer começar? Quero, assim, a minha opinião é que realmente o ambiente para o empreendedor, em termos de apoio, ele melhorou bastante. Eu acho que diferentes momentos do empreendedor, você tem instituições e pessoas, investidores que apoiam. Então, talvez antes a gente tinha uma concentração maior de apoios quando o empreendedor já estava um pouco mais maduro, com os fundos. Hoje você tem Anjo do Brasil fazendo trabalho, as aceleradoras, o Startup Brasil. Então, acho que hoje a gente consegue ter mais instituições que apoiam em diferentes momentos do empreendedor e com diferentes tipos de apoio. Então, seja capacitação, seja recurso. Então, cada um essas instituições podem ser buscadas pelo empreendedor nesse momento. Então, sem dúvida, o ambiente ele é mais fácil. Ele não seja mais fácil, mas ele é mais propício. Ao mesmo tempo, o desafio de construir negócios que tenham alto crescimento, que é o que todo mundo aqui quer buscar, ele continua sendo muito difícil. Se diferenciar tem ficado muito difícil. Os negócios hoje, a gente consegue começar negócio talvez um pouco mais rápido, mas conseguir construir esse negócio de forma rápida ainda é muito difícil, mesmo com todos esses apoios. Então, sem dúvida, o ambiente está melhor, mas construir negócios que se diferenciem bastante continua muito difícil. Acho que até está um pouco mais difícil quando a gente tem muita gente começando a empreender e você tem que ser muito rápido para ser diferente. Legal. Vamos ver a Maria Rita aí, qual é a opinião dela sobre o assunto. Eu concordo em parte, né? Eu acho que realmente assim, a gente tem muito mais condições, tem um ecossistema muito mais propício para empreender aqui, né?
para empreender com alto impacto. Eu acho que uma das grandes diferenças também é que hoje o empreendedor no Brasil, ele quer empreender, ele não está empreendendo só porque ele não conseguiu outra coisa para fazer na vida, não, ele quer, ele vê um problema real, ele vê uma oportunidade, e hoje ainda estava conversando de manhã com o Cássio e a gente estava falando o quanto os investidores internacionais veem as oportunidades que existem no Brasil mais do que nós muitas vezes. A gente não percebe isso tanto. Então, eu acho que tem condições melhores, sim. Mas também o que a gente não pode nunca deixar de pensar é que empreender é tarefa para os corajosos, é para quem está disposto a pagar o preço, né? Não é fácil hoje, eu acho que a gente tem algumas condições no Brasil ainda, em termos de legislação e de estrutura, que dificultam um pouco, que atrapalham os empreendedores, só que isso não é desculpa, né? Tem gente aí fazendo grandes negócios, negócios internacionais, negócios que geram impacto, que geram desenvolvimento e renda. Então, é um pouco difícil? É complicado? É. Mas é impossível? Não. E a gente tem um monte de exemplos, e é isso que a gente quer cada vez mais. Empreendedores que não ficam na dificuldade, mas que conseguem ultrapassar isso e aproveitar o que tem de oportunidade, que é muito mais, na minha opinião. Legal. Maravilha. Outro esclarecimento que eu acho que é importante a gente fazer aqui, né, é que a gente vai ter as maratonas de negócio na Campus Party, elas continuam com as inscrições abertas, né? A maratona de negócio é aquele espaço daquele cara que está tendo uma ideia e quer transformar essa ideia no negócio, ou seja, está nas primeiras fases do empreendimento. A gente vai ter 4 maratonas de negócio que são para esse perfil. Essa maratona, elas vão ser temáticas. No ano passado, quem participou, ela era sobre a Copa do Mundo. Esse ano são 4 maratonas, né? Uma sobre comércio e serviço, uma sobre educação, uma sobre jornalismo 2.0 e uma sobre negócios sociais. Então, é o momento daquele cara que está buscando esse tipo de orientação. Ele pode ir para a Campus Party para isso, vai receber esse tipo de orientação, vai interagir com os campuseiros e no sábado vai estar participando, então, das bancas com os investidores. A área de Startup Makers é a área para aquela startup que já está vendendo. Então, muitas vezes, ela já passou por algum processo de pitch, ela já passou pelos primeiros passos, ela já está mais estruturada. A gente recebeu, até segunda-feira, 292 propostas. A gente decidiu continuar recebendo essas propostas para fazer uma lista de espera e a gente vai até o dia que o regulamento está prevendo, que é até o dia 26, a gente vai estar anunciando todas aquelas que já estão classificadas e que vão estar expondo seus produtos e serviços. Né? Então, a área de Startup Makers, acho que vai ser uma área que vai mostrar como vem muita gente conseguindo dar certo, né? E acho que vai ser muito interessante esse processo. O Diego estava perguntando como é que um investidor ele faz para participar das programações para investidores da Campus Party. Eu queria que o Irã desse aí o passo a passo para isso, né? Como é que ele faz, Irã? Então, o passo a passo, na verdade, ele é muito simples. Dentro do site da Campus, na barra lateral esquerda do site da Campus, tem todos os menus de participação. E tem um menu lá que é investidores. Ele vai clicar nesse menu e ele já vai cair num formulário de inscrição. Daí basta preencher esse formulário, que é um formulário bem simples, que são os dados principais, e submeter para a gente. A partir do momento que esse formulário for submetido, esse investidor ele já está participando da Campus, ele já vai participar da Campus, e ele começa a receber da gente, ele começa a receber, vamos dizer assim, da nossa organização, materiais relacionados a isso. Ele já vai começar a receber a agenda, ele vai receber um dossiê com todos os startups makers que vão participar, para quando ele chegar no dia, ele já saber quais interessam para ele, quais não interessam, ele poder pesquisar um pouco melhor sobre quais serão elas, vão receber material. Então, durante todo esse período, até o Campus Party, ele vai ser notificações. Mas tem esse link está disponível para a gente, tá no site da Campus. No final do evento, desse Hangout, a gente vai colocar esse link também aqui na tela
do lado para vocês copiarem. E se você é associado à Anjos do Brasil, a Anjos do Brasil vai enviar esse link para você também. Até Brasil, então a gente está conversando com os investidores, assessores investidores, para que esse link seja enviado também para os participantes. Ou então, quem tiver qualquer dúvida também, pode entrar em contato ou com o Startup ou com a própria Campus para pedir informações mais sobre esse link. Legal. Muito bacana. Então, quer dizer, estão abertas as inscrições, né? Só recuperando todas as ações para empreendedores que a gente tem na Campus, que estão com inscrições abertas. A gente tem hoje a área de maratonas de negócios, 4 maratonas com inscrições abertas. A gente tem a Startup Makers, que está com aberta a lista de espera. E a gente tem, para investidores, hoje o cadastro, para que os investidores possam estar se inscrevendo nas diferentes atividades que a gente vai estar tendo lá na Campus, que diz respeito aos investidores. A gente continua recebendo, aberto aqui para receber perguntas, pessoal. Por favor, se tiver qualquer esclarecimento, a gente tem algumas 30 pessoas assistindo agora, né? Então, se alguma delas tiver alguma dúvida e quiser compartilhar com a gente, por favor, aí a gente está aqui à disposição para poder estar falando, né? Outro assunto que eu acho que a gente poderia comentar um pouco também era sobre a participação de investidores estrangeiros. Né? Quer dizer, isso está previsto, Ira? Como é que está sendo feito esse trabalho para que venham também investidores de fora? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, como eu já foi dito no começo, esse evento de investidores já concluiu no Campus Party México, e lá tiveram diversos investidores americanos e mexicanos. E a Campus Party também. Então, o que aconteceu? Esses investidores, eles gostaram da ideia, eles aprovaram o formato do projeto. Então, muitos deles já demonstraram interesse também em vir para o Brasil, conhecer esses investidores. Então, a gente tem a tendência que eles participem. Foi feito também durante essa semana um contato com uma associação de investidores do Chile, que eles têm interesse em vir para cá também, fazer alguma coisa. E por ser vamos dizer assim, por ser a Campus Party uma empresa espanhola, uma empresa latina, a gente quer abrir tudo isso para outros investidores da América Latina. A gente sabe que, vamos dizer assim, o Brasil é um pouco ao centro, vamos dizer assim, desse universo de startups daqui da América Latina, então a gente nós já iniciamos os contatos e a gente já teve alguns feedbacks, a gente acredita que diversos investidores da América Latina estarão presentes também no evento para discutir a questão do investimento e também para poder participar e conversar com as startups. Maravilha. A Maria Rita, acho que poderia falar ainda sobre algumas outras ações que a Anjos do Brasil está pensando em fazer aí com a mobilização da rede da própria Anjos do Brasil e com o ecossistema. Vou passar aí, Maria Rita, para você dar uma faladinha sobre como é que a Anjos está vendo aí, como é que está mobilizando o pessoal para esse evento, tá bom? Não, bacana. A gente já tem conversado, né, com alguns investidores da nossa rede, falando um pouco da Campus. A gente sabe que a Campus já costuma atrair investidores, né? Então, o feedback que todos eles têm dado para nós é muito positivo, né, em termos de participar de um evento mais focado. Porque o que acontecia até o ano passado, né? Você tem ali o palco que acaba aglutinando pessoas do ecossistema, os investidores estavam por ali e conversavam com os empreendedores. Então, o fato de vocês ter agora na Campus uma coisa muito mais focada, quer dizer, você saber o que está acontecendo e ter toda essa informação prévia, tem sido recebida de uma maneira muito positiva pelos investidores anjos, né? Então, eu acho que assim, isso vai facilitar muito esse contato, vai criar um ambiente onde se pode trocar. E todos os investidores com quem eu conversei estão achando isso super legal. A gente deve agora também mandar um convite oficial para todos eles, e aí esse número de investidores interessados com certeza vai aumentar bastante. Legal. Vamos ouvir um pouco do Vitor. Como é que está sendo essa demanda por investimentos? Como é que isso chega lá no Startup Brasil? Vocês estão sendo procurados por fundos de investimento de outros países?
ou mesmo aqui do Brasil, que estão interessados em saber mais sobre o Startup Brasil e sobre essas empresas que estão sendo apoiadas pelo programa, Vitor? Como é que está sendo a relação de vocês aí com os investidores? Vitor, você tem que abrir seu microfone aí, por favor. Realmente, esse foi o primeiro ano do programa, a gente acabou de soltar o resultado da segunda rodada, então a gente está hoje com mais de 100 empresas que vão ser apoiadas a partir do ano que vem já, esse número está crescendo, então tem também aumentado a procura, a gente tem recebido até feedback de alguns fundos focados em determinadas áreas, que, olha, vocês acharam startups que a gente estava procurando e não estava achando esses caras, vocês acharam, além de encontrar startups que a gente já estava de olho. Então, assim, o feedback tem sido muito positivo por parte de alguns fundos que terem visto startups que eles estavam olhando, a gente selecionou, e startups que eles não conheciam, que eles, a gente vai olhar agora. Por outro lado, a gente também tem recebido feedback até dos empreendedores de que ter passado no Startup Brasil ajudou eles em relação ao interesse de investidores. Então, assim, isso é um dado que já acontece, a gente imagina e a gente vai trabalhar para que isso se estreite ainda mais. No próximo ano, que a gente vai ter já os primeiros Demo Days com as startups já apoiadas pelo programa. A gente teve uma oportunidade agora no Chile de fazer um Demo Day com algumas startups lá no Chile, a receptividade foi muito boa. Então a gente imagina que no próximo ano a gente vai trabalhar para fazer pelo menos 2 Demo Days para investidores nacionais e internacionais. Mas essa procura já começa a acontecer e as aceleradoras também recebem esses contatos de investidores interessados em suas startups. Então, a gente imagina que a tendência é que só aumente ainda mais a partir do momento que a gente tem empresas evoluindo dentro do processo de aceleração. Maravilha. Vamos responder um pouco umas perguntas que tem aqui, né? Já dou uma olhada aqui. Acho que uma pergunta, acho que essa teve uma pergunta aqui, né? aqui, que são 2 ou 3 já que foram feitas semelhantes. Eu acho que isso tem até a ver com uma coisa que a Maria Rita falou que é interessante. Algumas perguntas falam assim, eu estou criando empreendedorismo, eu queria um nicho, eu tenho um programa de nicho, eu tenho uma ideia de nicho. Esses caras, eles nunca vão receber investimento? Vamos dizer assim, se a pessoa quiser criar uma empresa, um empreendimento para um nicho, o que ele pode esperar do investidor? Só, Maria Rita, aí para você, boa tarde. Seria uma boa ideia focar hoje em mercado de nicho, dar um bom retorno financeiro? Né? O que você acha, Maria Rita? Olha, depende muito, é uma pergunta muito boa, né? Legal o pessoal colocar, porque muita gente pergunta disso, né? Depende muito do que se entende por nicho, né? Porque eu já ouvi coisas muito diferentes quando se fala em nicho. Tem gente que diz, eu vou focar no mercado de nicho e eu vou vender produtos para os moradores da Vila Madalena, que normalmente, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, sabe que eles têm um determinado perfil, e entende isso para nicho. Se é isso que ele está querendo dizer como nicho, então você não vai conseguir investimento antes, tem que buscar outras formas de investimento, porque normalmente esse é o tipo de mercado que não vai crescer o suficiente para garantir uma rentabilidade para o investidor anjo. Porque é importante que o empreendedor tenha sempre claro que o investidor anjo, ele tipicamente vai investir em umas 5 empresas. Dessas 5 empresas, umas 3 vão quebrar e o investidor vai perder todo o dinheiro dele. Uma dessas empresas, ele vai receber de volta o valor que ele investiu. Isso é estatística, é o que acontece. E nessa última empresa, que é a que vai dar retorno, ela tem que pagar essa carteira inteira. Então, ela tem que dar uma rentabilidade grande o suficiente para pagar todos esses empreendimentos que não deram certo. Porque o investidor anjo entra numa época de muito risco, que é quando a empresa está muito pequena ainda. Agora, quando você fala em termos de nicho, pensando num mercado um pouco mais amplo, quer dizer, eu vou segmentar muito claramente o meu mercado, mas ele é bastante amplo, ele vai gerar um negócio que fatura em 5 anos pelo menos 10 milhões, no mínimo, aí você está começando a falar de algo que é possível. Então você tem que entender muito bem o que você está dizendo por nicho e pensar qual é o teu potencial de faturamento, o teu potencial de crescimento para essa empresa.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui que é bastante interessante, né, que é o cara diz o seguinte: a minha equipe é pequena, tem 2 pessoas, e os integrantes da equipe são muito jovens. O investidor, será que vai ficar preocupado por investir numa empresa, numa ideia em que os empreendedores são muito jovens e são só 2 pessoas? O que você acha sobre isso, Maria Rita? Eu acho que assim, a idade não é um problema, nem ser muito jovem, nem ser mais velho, que também às vezes se acha que só empreendedor é todo mundo muito jovem, né? O importante é que o empreendedor, independentemente da idade, mostre um comprometimento e uma capacidade de realização muito grande. Você encontra isso em garotos e garotas de 18, 19 anos e encontra isso em pessoas de 40 anos. Então, eu acho que a idade não é um problema. E o fato de ser 2 pessoas também não é um problema. Eu, pessoalmente, acho muito complicado empreender sozinho. Então, sendo 2, já começou a melhorar. O que é importante é que esses 2 não tenham o mesmo perfil. Quer dizer, não podem ser 2 desenvolvedores só. Ou até podem ser, desde que ele saiba que está faltando gente nesse time dele, que ele está querendo buscar outras pessoas que complementem. Porque o investidor, a coisa que ele mais olha é o time de empreendedores. Ou seja, você tem que ter um grupo que tenha capacidades complementares, porque alguém vai ter que fazer o comercial, alguém vai ter que fazer marketing, gestão, alguém que vai ter que ser o técnico. E é muito difícil você encontrar isso tudo numa pessoa só. Pessoal, eu vou aproveitar essa resposta, vou me despedir de vocês, queria poder ficar conversando mais, mas eu até comentei que uma das coisas que eu achei muito bacana é que o Brasil não parou esse ano perto do Natal, né? A gente já está quase no final do ano, e acho que a agenda de todos nós continua uma loucura, e isso é muito positivo, isso mostra o quanto que o Brasil está mudando, o quanto que a gente tem mais condições muito melhores de empreender hoje em dia e de realizar grandes coisas, né? A gente está pertinho do Natal e a agenda continua cheia. Então, queria agradecer assim, a vocês pelo convite, convidar os empreendedores todos a participarem, mesmo a se inscreverem os seus projetos na Campus Party, porque realmente acho que vai ser uma oportunidade única, né, para você abrir o ano em grande estilo, conseguindo encontrar muitos investidores, e não só isso, mas conseguindo encontrar outros empreendedores também com o qual você tenha sinergia, e que possam te ajudar a desenvolver bem o teu negócio. Legal, Maria Rita. Obrigado aí pela tua dedicação, tá? Boa reunião para você, que a gente sabe que você tem compromisso agora, né? A gente vai continuando aqui com algumas respostas, aqui as mais rápidas. O Startup Maker será apenas uma exposição ou haverá algum tipo de competição entre as startups? Ele é exposição, ele é para as pessoas encontrarem investidor, encontrarem talentos, fazerem parcerias e também terem possibilidade de estar vendendo e oferecendo seu produto para o mercado. Então, essa é o objetivo. Não tem uma competição, não. Então, essa pergunta já foi respondida. A outra pergunta aqui também sobre Startup Makers. Ele já se inscreveu e quer saber quando sairá o resultado. O resultado a gente não sabe o dia exatamente, mas é no máximo dia 26. Dia 26, conforme o regulamento, a gente vai estar botando a lista de todas que estão aprovadas. E a gente lembra que está aberta a lista de espera para Startup Makers, então as pessoas podem estar lá no formulário se inscrevendo, mas no máximo dia 26 todas serão já informadas com relação a isso. Eu perguntaria aí para o Vitor e também para o Diego, essa pergunta aqui, Diego, olha só. O investimento anjo vem de um aporte financeiro em troca de uma participação na empresa. Existe alguma regra sobre quantos por cento isso significa? Ou seja, quantos por cento o anjo deve ficar com a empresa? Existe uma regra para isso? Quem quer responder? Tu quer iniciar, Vitor? Pode começar a responder, depois o Tico complementa? Posso falar, assim, em geral, o investidor anjo, os investidores no estágio mais inicial, eles são minoritários, então é uma regra meio que padrão, ele é minoritário nisso, até porque a ideia de ser minoritário é que o empreendedor é realmente o responsável pelo negócio, então é importante que o empreendedor continue motivado a empreender aquele determinado negócio.
Então é minoritário. Eu vou falar um pouco da visão. A gente trabalha hoje com uma parceria pública e privada com aceleradoras, né? Então, aceleradoras, de alguma forma, elas são também investidores dos negócios. No Startup Brasil, a gente tem 9 aceleradoras. Nesse recorte que a gente tem, as participações variam entre 4%, normalmente até 40%, mas ficam entre 10% e 20%. Então, é um valor normalmente bem minoritário, mas entre 10% e 20% é o mais comum, talvez, em aceleradoras no Brasil. Então, talvez não existe uma regra, vem da negociação, mas normalmente se convenciona que o investidor seja minoritário. Até fundos de capital semente, dificilmente pegam mais de 30%. Investidor anjo provavelmente deve ficar nessa faixa entre 10% até no máximo 20%. Aceleradoras hoje no Brasil entre 10% e 20% é o mais comum, é o que é praticado, mas não tem uma regra que tenha que ser assim, é muito uma negociação, mas em geral esse é os percentuais que são mais praticados. Legal. Eu penso assim também, porque é o que a gente vem vendo acontecer mais no mercado. Quando fala em minoritário, está falando que é a menor quantidade dos percentuais, né? E tem duas coisas que eu acho que valeria mencionar. Que o investidor, seja uma pessoa física, né, um investidor anjo, ou seja uma empresa que vai fazer um investimento, como uma firma de venture capital, vão ser sócios da sua empresa. E tem uma coisa que é a seguinte: se você acha que esse seu novo sócio que está entrando na sua empresa, o investimento, se você acha que ele é realmente o seu eterno sócio para a vida toda e ele é perfeito, e se você acha que vai dar 50% da empresa para ele, ou 60%, ou mais, a questão é sua, é entre vocês. Pode ser ok para uma empresa, para algum sócio fundador. A questão é, se você está imaginando que você vai, pelo tipo de inovação que você está fazendo, vai precisar, sim, dessa, vamos dizer, injeção inicial de capital, experiência, influência, mas depois, quando você, fundador, e seus outros fundadores, inclusive seu investidor anjo, descobrirem mesmo qual é o modelo que deu certo para a empresa, para o produto, para o negócio, se ainda depois vocês já imaginam que também vão precisar de mais entradas de capital na empresa por meio de outros investidores, então você tem que pensar que como é que outro investidor vai trazer dinheiro para a nossa empresa? Provavelmente vai ser também em troca de participação. Então, se você já deu, na primeira rodada, o primeiro investimento feito, muito, né, tipo 30%, 40%, imagina que depois, o dinheiro que vai entrar depois, geralmente é maior do que o dinheiro que você precisou inicialmente. Então, vamos dizer que primeiro você recebeu 100 mil de um investimento, ou 50 mil, vamos falar 50 mil de um investimento, você deu 10% para o investidor anjo. Se daqui a meio ano ou um ano, sei lá, você for receber mais investimento de uma outra fonte, provavelmente vai ser de uma fonte maior. Vai ser um valor maior. Se você tinha 50 mil, provavelmente depois você vai pegar, não sei, 200 mil, 300 mil. Isso vai significar que a empresa realmente foi para um outro momento, sabe? O dinheiro que você usou no início valeu para a empresa dar mais alguns passos à frente, ou mais alguns saltos, né, no melhor dos casos. Então, a questão seria, se tá bom para você compartilhar bastante da participação, não uma lei assim para isso, não tem, mas você tem que pensar, se você vai entrar nessa jornada da startup de ir pegando mais, o pessoal fala, né, série A, aí depois pegam série B, já tem gente pegando série C, que seria uma primeira rodada de investimento, uma segunda rodada, uma terceira rodada. Cada vez você vai dando mais um pedacinho da empresa. Tem que ver para no final do dia se não ficar com a menor parte, né? Respondido, será? Vamos ver se rola mais perguntas aqui. Eu queria saber, qual a melhor forma de abordar um investidor em eventos como a Campus Party? Eu acho assim, na Campus Party, especificamente, né, a gente está programando já vários momentos para que a pessoa tenha a oportunidade de estar frente a frente com o investidor. Né? Então, assim,
Na Campus Party vai ter várias oportunidades para o investidor, tá? Do empreendedor estar acessando o empreendedor. O importante é que ele esteja preparado. Acho que a primeira forma de estar preparado é conseguir explicar o seu serviço, produto, negócio em 30 segundos de uma maneira bem clara. Essa é a primeira forma de estar preparado. Né? Quer dizer, o cara perguntar o que tu faz? A pessoa precisa dizer, olha, eu tenho um aplicativo que faz isso, faz aquilo, faz o meu cliente mais feliz porque resolve o problema dele disso ou daquilo, a gente ganha dinheiro dessa forma ou de outra. Quer dizer, é preciso estar preparado com a ideia na cabeça, porque não dá para querer dizer, o cara já senta aí, vamos passar agora a tarde inteira que eu vou te explicar, entendeu? Porque o cara não vai ter tempo para isso. Né? Então, a primeira forma de estar preparado é conhecer o seu produto, serviço, conseguir saber vender o seu peixe de uma forma bastante interessante. Depois, assim, boa apresentação, né? Cartão de visita, tá com o site do produto ou do serviço dele bem atualizado, né? Às vezes ter nesse site, ou no blog, ou no próprio Facebook, ou no Twitter, um vídeo que possa estar mostrando, tirando dúvidas com relação ao produto e ao serviço. O Diego fez uma lista que eu estava vendo aqui, né? Então, às vezes, para o cara ter um protótipo mesmo, ele pode estar ajudando. Então, tudo aquilo que ajude o investidor a tangibilizar o produto e serviço. As pessoas não estão mais querendo as ideias, as pessoas estão querendo ver o produto funcionando. Então, às vezes, é melhor do que ter um potencial de 1.000 ou 1 milhão de consumidores no início, às vezes é bom você ter alguns clientes. Esses clientes vão te ajudar a conquistar outros clientes. Então, histórias de clientes de sucesso que já estão curtindo, estão usando seu produto e serviço, também ajudam bastante nisso. Né? O que a gente percebe também falando, os investidores também gostam de números. Se a sua empresa estiver funcionando já, você já estiver trabalhando, você levar números, olha, a minha realidade é essa, eu já consigo atingir tantos clientes, eu já vendo tanto, eu já vendo tantos clientes fixos por mês. Isso daqui você pode ter certeza que se você conseguir levar esses números para os investidores, você já vai conseguir fazer que ele te ouça com mais atenção do que simplesmente a pessoa que vai levar uma ideia. E uma coisa que a gente também tem que entender é que é uma diferença entre startup makers e os maratonistas. A maratona é aquela empresa que tem uma ideia, ele está no primeiro estágio mesmo, ele ainda está validando o negócio, ele ainda está validando a ideia, ele está validando todo o modelo dele. Ele quer aprender a fazer, ele quer saber como transformar uma ideia numa startup. Na questão do startup makers, a gente já vai estar falando de empresas que já existem, que elas já têm um modelo validado, que é isso que os investidores querem ver. Os investidores eles vão para lá, eles vão julgar os maratonistas pela ideia, pela viabilidade da ideia, mas no startup makers, eles vão se interessar por empresas que já existem, empresas que já vendem, e mesmo que sejam vendas pequenas, que já tem algum faturamento, que já conhece a realidade do mercado e que já conhece o seu cliente. Então, vamos dizer assim, se você chegar para o investidor, nessa questão de startup makers, no palco, e falar assim, não, porque eu tenho uma ideia dele, dificilmente ele vai te ouvir. Porque ele não é o momento certo, ele não é o fato. O investidor, ele não compra uma ideia, ele explicou. Ele compra uma empresa já. Ele tem que, só uma ideia não basta. Ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ter uma tangibilidade naquilo. Então, por isso que a gente tem que bem diferenciar essa questão do startup makers e do maratonista. Eu ia só fazer um comentário de, para quem ainda não tem assim números, faturamento, esse lado para mostrar, mas às vezes tem um produto que é um pouco físico também, concreto. Por exemplo, não sei, se você vai ter uma impressora 3D que você quer levar para corners, em shopping centers, e você precisa de investimento para isso. Mas você não conseguiu levar essa máquina para o evento, que talvez seja meio grande, ou sei lá, qualquer coisa. Mas sabe o que você pode ter no bolso? Você pode ter exemplos de coisinhas, pecinhas, bonequinhos que você tenha feito já na sua impressora 3D. Ou então você vai ter coisas feitas em qualquer outra máquina 3D, mas só para o cara enxergar, olha, tá vendo? É isso aqui, é disso aqui que eu estou falando. Porque aquilo vai aproximar o cara. Pensa que, inicialmente,
vocês não se conhecem, e você é o cara que tem que ser o especialista da área que você está falando. Então, tudo que você puder fazer para aproximar o mundo do investidor do seu mundo, você tem que fazer. Se for número, beleza. Mas o investidor não é apenas ele não é uma calculadora, ele não é uma torneira de moedinhas, ele também é uma pessoa. Ele também quer entender essa coisa do... Assim, se não faz sentido para o cara entender como é que é a história de uso do seu produto, sabe, você tem que demonstrar mais claramente, tem que fazer todo o possível para o cara se sentir dentro da medida do possível até seu cliente, sabe? O cara quer ficar com vontade. E nem sempre você consegue fazer isso em 30 segundos, mas o ideal é que o mais breve possível você dê vontade do cara saber mais. Ah, eu não consigo te explicar tudo agora em 30 segundos, já que o senhor está indo... Assim, te encontrei na fila da lanchonete, ou sei lá, por acaso. Você tem que deixar essa pessoa com vontade de querer ver mais. Só que como é que você vai ter certeza se você vai encontrar a pessoa de novo? Você pode dar o cartão, que lá vai ter o link. Ou 2, você pode sempre lembrar da forma mais fácil. Como é que a pessoa pode saber, sabe? Ah, é aquela empresa que o cara tava com a camiseta e o logotipo era aquele pinguim, ou aquela maçã mordida. Ó, só por eu falar assim, pinguim, maçã mordida, você já vai lembrar de qual empresa era. Então, tudo tá valendo, assim, não é só uma escola e tem que mostrar a planilha certa. Não, a gente tá falando de mercado, de vida real. Como é que as pessoas se lembram do seu produto na rua, sabe? Isso é mais falando também da estratégia em geral para aproveitar a campus, que vai ter muitos mil frequentadores nesse evento, mais uma vez, e todos esses muitos mil frequentadores podem se tornar seu cliente e talvez, mesmo que você não receba investimento, se você já recebeu um monte de cliente, esse é o objetivo final da empresa, né? E você pode usar isso como argumento para quando você encontrar um investidor na Campus Party, ou depois da Campus Party. Olha só, eu falei aqui, olha a minha mesa da minha startup, olha quantas pessoas estão lá curiosas, pegando explicação do que a gente faz, olha quantas pessoas estão segurando na mão o brindezinho que a gente levou, sabe? Olha quanta gente, sei lá, tweetou, olha quanta gente assinou a nossa lista de eu apoio essa ideia, esse produto. Entendeu? Use o próprio evento como argumento para mostrar para o investidor, caso você não tenha outras coisas. Mas, enfim, acho que eu me falei bastante. Legal. Olha só, vamos para as perguntas ainda aqui. Que tipo de network eu poderia esperar mais dessa campus? Observação, eu poderia esperar um networking com algum banco, que é o que eu preciso para a minha ideia? Sim, poderia esperar um networking com o banco. A gente vai convidar todos os bancos aí que tem, mas eu acho que você pode esperar mais, porque os bancos, eles são aquele negócio que se você tiver garantia, você vai conseguir, de qualquer banco, você vai conseguir empréstimo hoje se você tiver garantia. Se você não tiver garantia, você vai ter muita dificuldade, né? Então, para acessar um banco, não é preciso estar na Campus Party, né? Você pode estar acessando o banco, às vezes, numa agência do banco, enfim, é mais fácil. Mas o que você vai conseguir estar achando são aceleradoras, incubadoras, são escolas de negócio, investidores anjo, programas, né, de conversar com outros empreendedores que já tiveram apoio de investidores, de aceleradoras e coisas assim. Eu acho que é esse o principal networking que vocês podem aí estar esperando na Campus Party. A oficialização de uma startup, isso é, o CNPJ e a regularização, é um fator de se preocupar durante a apresentação aos investidores? Vitor, qual é a tua visão sobre isso? Tu acha que é preciso para chegar no investidor já estar com a empresa formalizada? Assim, tem muitos negócios que ainda estão em fase de ideia. Em geral, o investidor ele vai entrar numa empresa, ele vai virar sócio de uma empresa. Você pode, lógico, começar a executar ainda, colocar no ar seu produto, começar a funcionar de alguma forma, mas só uma empresa que permite você efetivamente faturar, efetivamente pagar seus impostos que tem que ser feitos. Então, assim, é natural que você vai ter que abrir a empresa em algum momento. Tem investidores que ainda investem no estágio que você ainda não é empresa, mas para investir, você vai ter que abrir.
Eu acho que o abrir uma empresa, de alguma forma, simboliza um comprometimento com aquele negócio que você está fazendo. Eu acho que o cara, quando chega ao ponto de abrir uma empresa, é que ele diz, eu realmente quero fazer esse negócio aqui, estou disposto a fazer isso. Tem muito investidor que pode olhar antes, sem ser empresa, mas logo no momento que ele for investir, vai ser necessária uma formalização como uma empresa constituída, com o CNPJ. No nosso caso do Startup Brasil, a gente também já exige, no momento inicial, que a startup já tenha CNPJ, ela vai receber dinheiro público, ela também vai ser investida. Então, naturalmente, isso vai sendo exigido quando ela quer receber investimento, ela vai ser exigida em algum momento a ser constituída como empresa, sim. Legal. Obrigado, Vitor. Olha só, vamos conversar um pouquinho sobre a pergunta aqui do Rodrigo Ferreira, com relação a tecnologias voltadas à área social. Voltadas ao empreendedorismo social, a gente vai ter uma maratona, uma das maratonas de negócio, então ela é focada em negócios sociais. Então, se ele tem alguma ideia, ele pode estar colocando, ainda não é um negócio, ele pode estar aplicando lá nos formulários das maratonas de negócio. Se ele já tem uma tecnologia social operando, que já é uma empresa, ele pode estar se inscrevendo no Startup Makers, que é o local para exposição de empresas e produtos que já estão trabalhando com relação a isso. E esse caso ainda, eu acho que é interessante lembrar que já existem hoje empresas que são especializadas em investimento em negócios sociais. Então você pode pensar o seguinte, mas minha empresa não vai dar lucro, assim. Não, já existem investidores que são focados em negócio social. Então, vamos dizer, se você tiver um negócio social, você vai conversar com esses investidores, porque eles já sabem qual é a tua realidade e eles vão poder te ajudar melhor. E se o seu negócio social for viável socialmente, mesmo que não seja, vamos dizer assim, mercadologicamente viável, esses caras eles podem te ajudar. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui que ainda não foi respondida. O rapaz, o Marcelo Guedes, que fez a pergunta, ele disse assim, que a minha aplicação tem vários recursos, vários mesmo, porém, algumas pessoas me pediram para reduzir a quantidade e dividir o projeto em 3 startups. Qual é a sugestão aí para esse cara? Vitor, quer dar uma sugestão aí para o nosso amigo Marcelo Guedes? Posso falar, assim, primeiro, não tente construir 3 startups ao mesmo tempo. Assim, eu aconselho ele tentar escolher, assim, muitas funcionalidades, você implica em ter que manter essas funcionalidades e muitas vezes não é o que o cliente vai usar. Então, assim, nada melhor de ouvir quem pode consumir o teu produto, tentar entender primeiro como esse cara, qual o problema que esse cara tem, para daí você cortar dentro daquele, também da sua visão. A visão pode ser muito mais ampla, isso que é um ponto. O empreendedor ele pode querer construir um produto fantástico com todas as funcionalidades do mundo, mas ele tem que começar de algum lugar e de alguma forma atendendo necessidades que já existem hoje. Então ele começa a trabalhar com um grupo menor de funcionalidade. Podem ter evoluções, sem dúvida. Eu acho que o empreendedor ele tem que olhar lá na frente mesmo, mas ele tem que construir também ouvindo um pouco do que o cliente dele está precisando no momento. Porque o que acontece? Às vezes você tem um software que você quer construir o software melhor do mundo, mas ele não tem nenhum cliente. No final, toda empresa tem que ter cliente. Ninguém quer ganhar o prêmio do software mais bonito ou mais completo. Quer ganhar o prêmio daquele que os clientes, que determinado segmento que ele está atuando, pode ser um que exija mais funcionalidades, menos, mas ele tem que entender esse lado do cliente. E aí, a partir disso, ele faz as escolhas que ele vai ter que fazer. Fazer tudo, ser o melhor em tudo, é muito difícil, e construir 3 startups ao mesmo tempo, não tem a menor condição. Assim, ele vai acabar com a saúde dele e provavelmente ele não vai ter muita dificuldade de começar realmente a faturar e a estar no mercado com mais força. Legal, obrigado, Vitor. Então, acho que fica a dica aí, então, né, para o pessoal que já a gente começou aqui falando sobre isso, né? É muito difícil hoje ter uma startup muito boa, né, assim, que seja promissora mesmo, que tenha, né, porque o pessoal fica assim, eu tenho uma ideia que eu queria fazer. Gente, a startup tem que estar muitas vezes focada numa oportunidade muito grande de negócio que é reconhecida por muitas pessoas como um problema.
Não adianta você, só porque teve uma ideia, querer abrir uma startup. As pessoas não sabem que 90% dos aplicativos, eles dão prejuízo. As pessoas acham, não, eu vou criar um aplicativo, eu vou vender esse aplicativo por $1 lá na Apple Store, e aí eu vou ficar rico porque vai ter 1 milhão de pessoas, eu vou gastar R$1.000 para fazer o aplicativo, 1 milhão de pessoas vai fazer o download e eu vou enriquecer. Já ouviu falar dessas histórias aí, Vitor, assim, de cara que quer enriquecer com o aplicativo? Muito, todo mundo pensa que a exceção vai ser ele, né? Então, conhece alguém que já enriqueceu com o aplicativo? Ó, enriquecer desse jeito tão fácil eu não conheço, acho que nem o Mark Zuckerberg. Tão então, fácil, gente, então não é assim, né, gente? Não é tão fácil assim, né? A grande maioria dos aplicativos dá prejuízo. Vocês têm que resolver um problema de um determinado segmento, resolver esse problema com criatividade, usando poucos recursos, conseguindo ser escalável, né, permitindo que possa atender muitas pessoas sem precisar estar contratando muitos funcionários, que isso, de uma forma automática ou de uma forma colaborativa entre os próprios usuários, isso vai ganhando escala. Quer dizer, essas coisas não são fáceis de serem feitas, mas a gente está aqui e a Campus Party existe para apoiar, né, para deixar vocês frente a frente com aqueles investidores que já fizeram e já deram certo. Também é importante entender que essas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, então aprender é uma prática. Então o cara, é muito raro que a pessoa vai, vou empreender e meu primeiro negócio vai dar muito certo. Isso não acontece, gente, sabe? Mas tem que ter a coragem de fazer o primeiro, né? O Irã tem um livro, não tem, que fala sobre aprendendo com os erros, quebrando, né? Como é que é? Na verdade, o que a gente pode dizer seria situações do dia a dia que podem levar uma empresa a quebrar. Qual é o nome do livro? Quebrando, aprendendo com os erros dos outros. Digamos assim, você não, isso é muito interessante, é você conversar também, conviver com pessoas que já tiveram problema e já quebraram e tentar evitar incidir no mesmo erro deles. Mas é aquela história do aplicativo que o Marcelo estava falando. Existem muitas pessoas que criaram o aplicativo e quebraram porque não conseguem se sustentar. Então, por que você é mais um? Tá, você pode ser a exceção, que o Victor disse. Mas a tendência é que você não seja a exceção. Então, vamos ver onde as pessoas erraram, ver o que deu errado. Não, vamos dizer assim, para você fazer sucesso, eu acho, é melhor do que conhecer o caso de sucesso. Conhecer a história de quem fez sucesso, é melhor conhecer a história de quem fracassou, para você não incidir nesses erros. Daí, digamos, então, eu acho que a importância dessa Startup Makers é ser um pouco disso também. O networking que você vai ter entre vocês e com os investidores, e saber o que deu errado e por que deu errado. Sobre essa coisa de dar errado, tem 2 dicas bem bacanas. Um é um livro que se chama O Livro Negro do Empreendedor, que tem várias histórias de por que você não deve fazer certas coisas desse jeito. E tem aí no Startup, vocês podem dar um search por um vídeo que eu gravei com o Romero Rodrigues, que é cofundador e ainda presidente do Buscapé. Ele fala sobre como é a cultura do fracasso dentro do grupo lá, inclusive com as startups que eles adquirem. E, enfim, é um exemplo também bem tangível de como o Buscapé já quebrou, já falhou, já fracassou algumas vezes, e mesmo assim ele renasceu, sobre resiliência, né? A cultura do fracasso é isso. Resiliência, pessoal. Esse é um termo bom aí para 2014, né? Que chama Resolution New Years, né? Resiliência vale a pena aí, porque resiliência tem a ver com cair e ter persistência, né? Para levantar, para entender, né, que o fracasso faz parte do jogo, né? A gente, no Brasil, às vezes as pessoas falam, a pessoa no Brasil não tem essa cultura de empreendedor e tudo. É porque no Brasil é feio falhar como empresa. A pessoa esconde, né? Então, poucos têm a coragem
como o Irã, que escreveu um livro, né, aí sobre isso. Mas, assim, nos Estados Unidos é muito comum que um cara, um investidor, não invista em um empreendedor que ainda não quebrou. Tem um palestrante que é o Aldo da Betex, ele sempre fala isso nas palestras dele. Nos Estados Unidos, ninguém investe numa empresa que nunca quebrou, porque provavelmente esse cara vai quebrar. Então ele não quer investir numa empresa que vai quebrar. O cara é difícil, porque é aquela história, ele vai, a primeira empresa dele, provavelmente ele vai fracassar, com quase certeza. Então o investidor, diferente da cultura brasileira, lá ele investe em quem já quebrou e conheceu os caminhos. E aqui no Brasil ainda tem aquela cultura de que o cara que já quebrou, ele não tem uma segunda chance. Mas isso a gente está percebendo que está modificando. E até por isso que um dos motivos pelo qual a gente decidiu trazer investidores estrangeiros para cá, para tentar mudar essa maneira de se pensar. Mudar até a forma de alguns investidores, os menores investidores, a encararem essa questão do investimento. É possível assim, quebrar e tirar alguma lição e na segunda melhorar. Sobre resiliência, sobre essa coisa de continuar aprendendo e tentando. Teve um professor lá do MBA que me deu uma imagem, uma explicação que é como se fosse uma mola. Uma mola, você espicha, ela tem que voltar ao formato original da mola. Né? Isso é a resiliência da mola. Se você espichar essa mola e ela não voltar mais, é porque ela perdeu a resiliência. Então, o empreendedor tem que ser um cara resiliente. Vai ter coisa que vai dar errado, mas ele tem que voltar para a motivação que ele tem. Ele tem que voltar para os objetivos dele. Claro, se ele souber por que está dando errado, ele pode trocar de estratégia, ele pode trocar de objetivo, e é um sinal de aprendizado, você mudar de ideia. Não é um sinal de fraqueza, você já mudou de ideia, você é leviano. Não. Se você está aprendendo com isso e viu que é melhor fazer de outra forma, você não tem que ser o dono da verdade, nem a verdade tem que ser dona de você, entendeu? Eu acho que nesse sentido, até o Victor pode falar um pouco, que a gente percebe muito quando a pessoa tem uma ideia, ela não quer largar da ideia dela. Mesmo que alguém chegue, investidor, chegue e diga para ele, olha, se você ficar abraçado com essa tua ideia, você vai morrer afundado com ela. Tem que saber mudar no caminho. Eu acho que o Victor pode falar um pouco sobre isso também, e digamos assim, que é aquele negócio, que o investidor esteja preparado, porque o investidor vai fazer, ele vai dar ideias, ele vai propor que você mude também a sua empresa. Assim, um ponto que você falou muito bem o empreendedor ele vai sofrer ao longo do tempo, várias pessoas vão falar sobre o negócio dele, vão dar opiniões, e o empreendedor, no final, ele que decide sobre tudo. Isso é um ponto que a gente vê muito hoje, mentores, eventos. Então, o empreendedor ele vai receber o tempo todo pessoas que vão falar como ele deve gerir o negócio dele. E ele vai ter que saber aquele momento, não tem uma receita, né? O momento de persistir naquele mesmo negócio, ou mudar, né, o que a gente tem usado, o pivotar, ou até mesmo desistir completamente da ideia. Não tem nenhuma regra para isso. Até por isso que é tão difícil você empreender e decidir mudar. Mas eu acho que o empreendedor tem que ter muita consciência de que ele, o time de empreendedores, é que sempre vai ter a decisão final sobre isso. Então, você já passou por isso? Oi? Você já passou por isso? De ter que mudar de ideia, de ter quebrado, de ter mudado de empresa? Eu como apoiando empreendedores já há alguns anos, acho que há 7 anos eu já trabalho com empreendedores, a gente vê muito esse empreendedor apegado a uma determinada ideia, mas eu acho que hoje, não sei, a impressão que eu tenho é que acho que o empreendedor hoje está um pouco mais disposto a mudar um pouco a ideia dele. Assim, eu acho que tem empreendedores hoje que eles começam a olhar, ouvir um pouco mais, falar um pouco mais para outras pessoas darem feedback. Então eu acho que é natural, o empreendedor tem evoluído e tem ouvido um pouco mais de opiniões e, lógico, sempre tomando decisão. Mas essa ideia de pivotar ou de mudar, talvez hoje é muito menos traumática do que era algum tempo atrás. Então acho que hoje é menos traumática, ele consegue fazer algo e mudar sem tanto trauma, apesar de ter alguns que continuam ainda muito fixos naquela ideia que vai ser a que vai mudar o mundo. E nem sempre você vai, não tem como saber se vai ou não,
o empreendedor tem que ter aquela convicção e coletar informações externas, seja de cliente, ouvir o que está acontecendo e, com base nisso, tomar suas decisões. Não tem receita. Infelizmente, seria muito fácil dizer aqui, faz isso que dá certo. Não tem. Às vezes, persistir é a solução, mas ouvindo sempre o que está acontecendo, se tem cliente, qual o feedback. Com essas informações, ele consegue tomar uma melhor decisão. Eu vou dizer que eu sou um empreendedor de Startup e no dia a dia eu experimento, meus sócios, experimentamos todos os tipos de coisas agradáveis e de coisas não agradáveis também. Tem gente que se refere a isso realmente como uma montanha-russa, porque sobe e desce, e você tem que ter uma certa elasticidade, igual aquela mola, que é resiliente, e às vezes você tem que ter muita paciência também, você tem que fazer um exercício de meditar um pouquinho, porque o mundo não vai, de repente, fazer as coisas do jeito que você prefere. E o empreendedor inovador é um cara que sempre imagina como o mundo poderia ser melhor, como os clientes de tal coisa poderiam ter uma outra forma de usar esse serviço. Então, o meu serviço é melhor. Pega aí, galera, todo mundo usando o meu novo produto, que é assim que deveria ser. Só que, paciência, talvez as outras pessoas já estejam tão acostumadas a fazer de outra forma. É um grande desafio, um enorme desafio fazer todo mundo parar de fazer as coisas de um jeito e fazer do jeito que você está dizendo que é o melhor. Por que você está dizendo que é o melhor, né? Esse estômago, essa paciência, sabe? É igual, às vezes, uma pescaria, sabe? Se você não tem meia hora para aguentar ficar sem pegar peixe, então você não deve ir pescar, sabe? Investir dinheiro em outras formas arriscadas de investimento. Se você não pode perder R$1, você não deve investir nem R$1, entendeu? Na questão também, você tem que sempre ficar trabalhando para que essa coisa pela qual você está esperando, realmente você chegue até ela. Né? E por isso que é um empreendedor que se move. Né? Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Você ficar sentado esperando investimento, sentado esperando cliente, não vai vir. Né? Você tem que ficar nesse movimento. E movimento tem tudo a ver com o Campus Party, uma efervescência, uma coisa meio non-stop, porque eu acho que a programação oficial vai até as 10h30, 11 horas da noite. Mas tem várias coisas para madrugada já, as comunidades, né, tem só um palco, as comunidades tomam conta dos palcos aí na madrugada. Tem o Armando Júnior aí, que é um empreendedor campuseiro há anos, que fica trabalhando, tocou o sino aqui, quer dizer que o Papai Noel vai chegar aqui no Startup. Nosso time está acabando, né, porque hoje tem a chegada do Papai Noel aqui no Startup. Nós fomos convidados para isso. Só também, aquele cara, o Marcelo Guedes, estava dizendo que o negócio dele, ele queria o network com os bancos, porque ele tem uma ideia para dar para os bancos. É um negócio para os bancos. Então, ele vai encontrar sim, mas eu acho que era importante também contar, porque eu já fiz vários negócios com o banco. O banco é das instituições, às vezes, mais difícil de você vender, porque ela passa por várias áreas de compras, enfim, não é uma pessoa só que decide. Então, eu sugeriria que ele já fosse no banco, que ele tenha conta, ele desse a ideia para aquele gerente, que ele fosse através de vários canais. Como é o nome daquela feira? SIAB? Ele tem que estar preparado, assim, mostrando a ideia dele para várias pessoas, porque tem o SIAB, que eu acho que, se não me engano, fica em setembro ou outubro do final do ano, todo ano, que é a feira que está todo mundo do setor dos bancos, então ele pode estar se preparando, vai encontrar na Campus Party, mas ele vai ter que ralar muito para chegar até lá. Né? Então, acho que daqui era isso. Eu queria passar aí o Diego que quer falar, depois passa para o Vitor para falar o final dele para a gente encerrar aí o nosso hangout. Ter bancos como clientes ou parceiros do seu negócio pode não ser a coisa mais fácil, mas tem uma startup brasileira que há pouco tempo venceu uma competição internacional, foi apontada como a startup mais disruptiva ou inovadora que tem na área de tecnologia financeira, e a startup chamada Into,
INTOO. INTOO. Se jogar no Startup tem matéria sobre eles. E eles vêm conseguindo, eles já conseguiram aceleradora. Vitor, eles não estão no Startup Brasil também? Sim, sim, eles são apoiados na primeira rodada do programa e hoje eles estão sendo acelerados pela Wayra. Então significa que tem caminho sim, né? Pode não ser tão fácil quanto vender coisa no varejo para consumidor final, mas só você sabe até onde você vai conseguir ir, né? Mais alguma consideração final? Pessoal, aproveitando aqui, né? A gente tem no Startup, aí no blog e nas redes sociais também, uma coisa que a gente está chamando de reconhecimento para as pessoas que mais contribuíram para o ecossistema de startups no Brasil em 2013. A gente está fazendo uma pergunta lá, a gente quer a opinião de todos os empreendedores para que eles digam quem são as pessoas que estão ajudando esse mercado a acontecer e a melhorar também, né? Se tiverem um segundinho aí para indicar as suas pessoas, pode indicar, a gente botou até 10 campos lá, você pode sugerir até 10 pessoas que estão contribuindo para o ecossistema, na opinião de vocês. Irã. Victor, se quiser dizer as últimas palavras antes de a gente terminar. Sim, assim, eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse foi um ano importante para o empreendedorismo no Brasil e para o programa Startup Brasil especificamente. A gente começou o programa, selecionamos 2 rodadas já. Então, aproveitar, ontem divulgamos o resultado da segunda rodada. Eu queria aproveitar o momento para parabenizar aqueles que passaram no programa e também desejar muito boa sorte para os empreendedores do país. Ano que vem tem mais Startup Brasil, tem mais outras ações. Começa a Campus Party já em janeiro. Então o ano vai ser bem movimentado, bem acelerado. Então deixar também boas festas e que 2014 seja ainda mais acelerado que 2013. Legal. Obrigado, Vitor. Aí também fica o reforço para vocês convidarem todas as que passaram aí nessa segunda chamada aí para se inscreverem ainda no Startup Makers, que ainda está, né, como o Vitor falou, o ano vai ser muito atípico 2014, portanto vale a pena já entrar forte na Campus Party, fazendo negócios em janeiro, porque não se sabe o que vai dar na Copa do Mundo, não se sabe o que vai dar nas eleições, a gente sabe o que foram essas manifestações por todo o Brasil aí nesse ano. Muitas delas vão se repetir no ano que vem, quer dizer, o cenário político é muito incerto, né? Então é bom começar o ano com o pé direito aí, fazendo negócios na Campus Party, e a gente espera todo mundo lá. Não é isso? Diego, o Irã, quer falar o final? Não, só isso, agradecer e dizer que a gente espera vocês lá no final de janeiro. E a gente está, o Startup é parceiro de mídia, todas as novidades estão aí, a lista do Startup Makers sai até o dia 26, né? No último dia vai ser o dia 26, a lista de espera já está no ar, está lá na internet, e o Papai Noel, o Diego Remos, vai dar a sua última palavra para aí. Minha última palavra ia ser então. E eu também estou todo curioso aqui se vai chegar algum tal de Papai Noel. Eu não creio, pero que las hay, né? Algo assim. Hermanos de América Latina, como estão? Bom, é isso, pessoal. Startup acabou de completar 5 anos e é um prazer ter acompanhado a trajetória de todos vocês. Parabéns pra você. Obrigado. É isso. Tchau, tchau. Quem tiver mais dúvidas, entre em contato aí com o Startup também, que a gente dá um jeito aí. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Podem assistir depois esse vídeo que vai ficar nessa página fixa aí da Campus Party dentro do Startup. Pode mandar pro sócio, pro amigo, pro vizinho. Enfim. Valeu. Abração. Valeu, Vitor. Obrigado. Tchau, até mais.